por que não avançar? Tem que avançar. E falando em André Mendonça, o ministro André Mendonça decidiu restringir o acesso ao conteúdo armazenado na sala cofre da CPMI do INSS envolvendo o Daniel Vorcaro, por receio de que a divulgação de material íntimo pudesse abrir brecha para pedidos de anulação de provas no processo. E, aliás, esse é um dos pontos, né? O teor das mensagens, não digo íntimas, íntimo é o jornalismo que não sabe a diferença de íntimo e privado, são mensagens privadas. O que diz respeito ao sexo é a vida privada, íntimo é o cotidiano, né, compartilhado com as pessoas do seu convívio pessoal, né? O sexo mesmo é teor privado. É que o jornalista não sabe a diferença entre íntimo e privado dentro do juridiquês, mas eu sei. O Gilmar Mendes, ele já prometeu fazer um voto, né, que vai tentar aliviar para o Vorcaro falando desta questão da divulgação da intimidade e piriri e pororó. Mas vamos voltar à decisão do Mendonça. Na sua decisão, o ministro determinou a preservação do sigilo sobre os arquivos ligados a Vorcaro que estão sob guarda da comissão parlamentar. Entre os conteúdos já identificados no aparelho celular estão mensagens trocadas com a ex-noiva Marta Graeff, conhecida como Peleleca, e vídeos íntimos de Vorcaro. Aparece o tamanho da piciroca dele, Penélope? Você já viu algum vídeo desse? Aparece, não vi nenhum vídeo, não conheço ninguém que teve acesso à sala cofre. Para saber o tamanho da giromba do Vorcaro. E ainda falando sobre o caso Master, o senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS, afirmou em entrevista ao programa, né, que já foi Roda Vida, hoje está um Roda Murcha do Katsu, que a mensagem de Vorcaro, questionando se o interlocutor teria conseguido bloquear a mensagem enviada no dia da primeira prisão do banqueiro, teve como destino um telefone funcional do Supremo Tribunal Federal. Conforme revelou a colunista Malu Gaspar do jornal O Globo, as mensagens eram destinadas a Alexandre de Moraes, que negou, sem explicar se teve alguma conversa com Vorcaro, ou seja, ele negou não negando. Carlos Viana também defendeu que Moraes deveria estar afastado durante as investigações por decisão do próprio STF e que vai oficiar a corte para ter a confirmação de com quem estava ao telefone. Aspas para o Carlos Viana: em qualquer país sério do mundo, Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação termine. Ele deverá estar fora do cargo para que a investigação seja a mais isenta possível. Coitado do Carlos Viana, né? Ele tem que entender que no Brasil ele está isento de investigação e não sujeito a uma investigação isenta. Aliás, de acordo com a Folha de São Paulo, a cunhada, vem aí mais uma cunhada, né? Ontem foi a cunhada do Moraes, hoje é a cunhada do Mota, comprovando que se cunhada fosse coisa boa, não começava com as letras que começa. A cunhada do Mota, presidente da Câmara, fez um empréstimo de pelo menos 22 milhões de reais com o Banco Master em março de 2024. O valor foi utilizado para comprar o terreno de uma antiga fábrica de cimento em João Pessoa, na Paraíba, que será loteado e transformado em um novo bairro. Bianca Medeiros é irmã da esposa de Hugo Mota, Luana Mota. Em 8 de março de 2024, ela comprou todas as cotas da etc. ou ETC Participações, cujo capital social é de 100 mil reais e mesmo assim conseguiu um empréstimo de 22 milhões, tá? E uma semana depois, no dia 15 de março, a Bianca assinou um contrato de empréstimo com o banco de Daniel Vorcaro, dando as cotas de 100 mil reais como garantia. Você já pegou 22 milhões de reais e deu 100 milhões como garantia. Vai entender uma coisa? É corrupção? Não, não se passa pela minha cabeça. Né? E vamos falar aqui da Peleleca de ouro. Segundo o Estadão,
o Daniel Vorcaro transferiu bens para sua noiva Peleleca Marta Graeff, que podem superar o valor de 100 milhões de dólares, aproximadamente 520 milhões de reais na cotação atual. Na troca de mensagens entre os dois, entregue à CPI do INSS, Vorcaro aponta ter cuidado da abertura de uma estrutura de proteção patrimonial comum nos Estados Unidos, conhecida por Trust, no nome da Peleleca. Pelas conversas, também se depreende que o principal bem do Trust é a mansão em Bay Point, em Miami, comprada por 86 milhões de dólares. Além disso, Vorcaro ainda investiu 10 milhões de dólares na Happy Aging, empresa de produtos para envelhecimento saudável da sua Peleleca, que Marta anunciava no Instagram e da qual era sócia. Outros bens de alto valor presenteados a ela são citados nas conversas. E as declarações de imposto de renda de Daniel Vorcaro revelam que ele precisou de 8 anos para juntar o primeiro bilhão e de mais 2 apenas para dobrar esse patrimônio. Documentos do ex-banqueiro mostram uma declaração de bens de 2,8 milhões de reais em 2015 e outra de 2,6 bilhões em 2024. Os dados da Receita indicam que entre 2017 e 2025, Daniel Vorcaro comprou 13 imóveis em São Paulo e Minas Gerais, com um valor total de 191 milhões de reais, sendo que 10 deles foram adquiridos à vista. Além disso, Vorcaro declarou joias, relógios, obras de arte nos últimos anos, totalizando 47 milhões de reais só com esses tipos de itens. Em cima disso, Vorcaro é suspeito de usar uma empresa investigada por lavar dinheiro para comprar obras de arte no período em que liderava o Banco Master. As obras foram compradas de uma galeria investigada na falecida Operação Lava Jato, chamada Almeida & Dale. O sócio da galeria, Carlos Dale Jr., foi denunciado pelo Ministério Público Federal e se tornou réu pelo crime de lavagem de dinheiro, mas foi absolvido em outubro de 2023. Ufa, veja quanta coisa, Penélope Nova. Nossa, é Você isso. nunca teve nenhum negócio com o Banco Master? Não teve nenhum cartão de crédito? Do Will Bank, né? Ainda bem que não, né? Porque se tivesse comprado, né, as CDBs com os, né, as promessas, onde que eu ia estar, né? Não, se bem que o meu não ia chegar, o fundo garantidor quebrado, talvez fosse suficiente, não sei quem vai receber, quem não vai receber. Mas aí, tá todo mundo vendo isso, e a CPI do Master? O Zanin negou? O Zanin negou. Não vai abrir? Como é que fica, né? Porque o Supremo tá pressionado, tá dividido, a população quer avançar, aí o Zanin nega. O Zanin mas na época da Covid... Exatamente. Aí era diferente, né? E aí, de novo, a justiça, a democracia seletiva agindo mais uma vez. A população realmente quer saber. E eu quero ver, porque o Gonê também não ajuda nessa história, né? Não, ajuda o Alexandre de Moraes. Ajuda alguém, não ajuda o país. Isso, não ajuda o país. Desculpa. E a gente fica vendo essa lambança e o medo é de que fique por isso mesmo, porque a Operação Abafa, a gente falou, né? Vocês falaram, a Operação Abafa na pauta anterior. A Operação Abafa está em todas as pautas. Porque esse governo, né, há ligação entre todas essas pautas e é disso que este atual governo, essa administração está tentando fugir. Está difícil fugir, mas a gente sabe que há mecanismos em Brasília onde há muitos interessados nessa limitação aí, nessa contingência de danos, né? A seguir cenas dos próximos capítulos na série Brasil. Próximos capítulos ou próximos capítulos? Capítulos, né? Ó, eu vou começar por aquilo que a gente falou um dia, né? Se tem bico de pato, tem pena de pato, tem pé de pato, é pato ou é ornitorrinco? É a mesma coisa da cunhada do Mota, né? Tem cor de laranja, tem forma de laranja, tem cheiro de laranja, é limão? Não, certamente não. Me parece aqueles empréstimos que ele muito provavelmente fazia para várias pessoas para que não fossem pagos.
porque assim ele mantinha o poder sobre determinadas tipo assim, pessoas. Eu vou contratar a mulher do Moraes. Exato. Eu vou emprestar para a cunhada do Mota. Aí fica a minha pergunta. A cunhada do Mota, tendo pego esses 22 milhões, agora com o banco liquidado, ela paga para quem? Ninguém? Não vai pagar, é isso. Não, mas vai ficar lá com o condomínio que ela vai montar lá. Não, e o uso do cara da lavagem de dinheiro, que já tinha lavado dinheiro antes. Então a gente vê que claramente é um sistema que, sim, assim, você já tá tudo combinado, tá tudo dominado, e o único problema é com o nosso dinheiro. E a questão do Alcolumbre que vocês têm colocado é que já apareceu o envolvimento de assessores dele, sim, né? Fazendo retiradas em dinheiro vivo. 350 pila. E tendo envolvimentos em outros negócios que incluíam o Banco Master. Aí, para falar, obviamente, do Vorkar, como é feio, né? Você vê como quando o dinheiro some, o cara fica só piaba. Ele montou uma trust na América. Ele montou uma trust para ela, no nome dela. Logo no começo do relacionamento, lá final de 2023, começo de 2024. Quer dizer, ele já vem nessas práticas e protegendo o patrimônio há muito tempo. Agora, amor de escala, ela dizia, ela negou, né? A defesa dela nega. Como é que vai sustentar? Porque, como é que nega? A mansão não tá lá? Como é que nega? 86 milhões e meio de dólares, a mansão tá lá. Não tem como negar. Você deve saber fazer uma bezerra como ninguém também. Nem quero saber o que... Não, ele joga, você já conhece, né? Ele joga uma isca, o clickbait tá aí, cai quem quer, né? Cai quem quer, eu não quero saber não. Bezerra, você nunca viu uma bezerra? Não, pra ver. Mascando capim? A bezerra, ela come o capim, a bezerrinha está no pasto. Aí a bezerra vê o capim. Aí ela engole, aí ela regurgita. Mas isso é estimulante para quê? Eu acho que é uma questão de confiança ali, né? Nossa Eu acho que deve, no caso, essa escolha deve ser por alguma questão de confiança que ela conseguiu conquistar. Eu não acho que esteja diretamente relacionado somente à chave de performance que ela teria dado, não. Eu acho que, né, talvez ela tenha um entendimento melhor desse meio. Acho que já circulava bem, também tinha um bom trânsito. Eu acho que talvez até abrisse outras portas. Agora, o melhor dos mundos para ele... Você ia falar outras o quê? Eu estou imitando você. O melhor dos mundos para o Vorkar, neste momento, é delatar. Delatar, tentar uma diminuição da pena, porque ele tem dinheiro sobrando, e não deve ser só nos Estados Unidos, deve ter outros lugares também, que é Dubai. Aliás, eu achei muito estranha essa viagem de final de ano da Vivi e do Mussolini da Moca para Dubai, justo para Dubai. Que tem bancos que não estão fora do sistema SWIFT, né? Não, os Estados Unidos também está fora do SWIFT? Do SWIFT não, ele está fora do acordo de Basileia. Ah, sim. Né? Mas Dubai é fácil você pôr dinheiro, difícil tirar. Agora, pro Alexandre de Moraes nada é difícil. Né? Só é difícil crescer cabelo ali, porque do resto... Mas, Carvano, você, vocês dois, na verdade, que têm o conhecimento jurídico necessário, porque tanto se fala que ele não poder... Só tem o quê? Sou rico! Então você compra o conhecimento jurídico e tá bom. Eu sou jurista porque eu vivo de juros. Faria Limer, então. Por que tanto se diz que ele não poderia delatar, porque ele seria o chefe? Até onde ele... A gente tratou. E também, aqui, só dentro dessa coisa da troca dos advogados, né, me parece, pelo que eu li, também surge uma pressão no sentido de que ele delate primeiro os políticos, né? E poupe os ministros. Isso é possível nesse cenário? Eu acho... Não, porque você vai ter que apresentar prova para que seja aceita pelo ministro André Mendonça, no caso, né? Não é nem pelo delegado da Polícia Federal. E não só conseguiram quebrar um celular e tem mais 8, sei lá? Acho que 7 ou 8 celulares.
Não, fizeram uma leitura, mas isso até acho que a própria imprensa agora já voltou atrás. Tinham feito uma leitura do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 12.850, que dizia que se o chefe da organização criminosa, né, se você for chefe, você em tese não tem o benefício de não ser emitida a denúncia contra você pelo Ministério Público. Se ele tiver um sócio? Mas não faz o menor sentido, não inclui a delação. Ele pode fazer a delação, e se ele for o primeiro, né, ele vai ter alguns benefícios ainda, de repente uma diminuição muito grande. E ele não pode fazer uma delação light também. Ele tem que mostrar tudo. Porque aí ele perde... Parcial. Ela tem que ser por isso total. Que não dá para selecionar e mirar só em políticos. Itens que tem nos artigos lá, ele tem que entregar tudo, para que ela possa ser aceita e homologada pelo André Mendonça. Salvo se você for delatar o Bolsonaro. Aí pode mudar várias vezes. Aí você pode falar só fofoca e já serve como prova. E pode até mudar. Inclusive, você ainda conta com a ajuda do ministro, que ele já dita. Facilita bastante. Essa do Bolsonaro eu não vou esquecer do Braga Neto, né? Dele falando, não, mas eu vi o dinheiro. Aí depois o advogado do Braga Neto começa a perguntar, não, você viu o quê? Eu vi a sacola. Não, vi a sacola. Mas pela sacola. Parecia uma sacola, parecia uma garrafa de uísque, uma caixa de uísque. Ali eu bati o olho na sacola. Era um anão vestido com estopa. Exato, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ai, meu Deus do céu. E... o PT, é claro, a esquerda, é claro, querem mudar todo o foco.